Bom, Jarbas, vou começar com você. Colocaria, assim, como ponto central, se a gente fosse enumerar todas as dificuldades que enfrentamos, tal, por onde temos que começar? Ou por onde temos que avançar? Então, obrigado. Primeiro, bom dia. Eu queria agradecer aí a Folha de São Paulo e as associações, organizações que patrocinam esse evento e agradecer muito o convite. Cláudia, eu acredito que, quer dizer, inovação, e a gente aqui tem falado muito de inovação, e a pergunta é desafiadora, se o Brasil é uma pátria inovadora, seguramente que é mais inovadora do que já foi, mas é muito menos inovadora do que deveria ser. E eu não falo só inovação em termos de descobrir uma nova molécula, isso é uma inovação importante, mas é muito importante também, né, se a gente tivesse inovações em outros campos da nossa, no caso nosso da saúde, que são extremamente importantes. Eu diria que é uma certa resistência à inovação, e ela não é de todo ruim, porque ela impede que a novidade, o novidadismo, né, às vezes impede e você termina incorporando coisas sem critério. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos num país conhecido o paradoxo, o Brasil cresceu muito a participação dele dentro do ranking de publicações científicas, por exemplo, internacionais, enquanto que a patente foi mencionada aqui, eu acho que pelo presidente Antônio Brito, a situação absolutamente desprezível que nós temos em termos de registro de patentes por pessoas nascidas no Brasil, demonstrando que há um hiato tremendo, né? Quantas das experiências que foram aqui relatadas pelas mesas anteriores se transformaram, evidentemente, em evidências científicas capazes de, vamos dizer assim, o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, a gente ser capaz de oferecer alternativas, né? Qual é a melhor maneira de gerir um hospital público? Qual é a melhor maneira de garantir uma plataforma permanente de pactuação entre municípios de uma região? Quanto pode ser melhorado a partir disso? A resistência à inovação, por exemplo, para você ter uma ideia, de usar coisas que já existem de uma maneira diferente, fez com que o Brasil, em 2009, eu estava na Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde brasileiro era contra fazer tratamento coletivo para a geomintíase. Geomintíase, hoje, na periferia das grandes cidades, município pobre, cerca de 60% a 70% das crianças têm. Tratando coletivamente em escola, a gente tratou, ano passado, 5 milhões de crianças, né, com medicamento que é praticamente atóxico, que, se fossem ao SUS, né, uma mãe da periferia conseguir levar um filho para conseguir desparasitar, poderia levar semanas e meses. Então, eu acredito que a gente, pensando de uma maneira mais ampla, eu acho que falta pensar as nossas instituições de ensino e pesquisa, né, eu ouço de vários setores que os investimentos que têm sido feitos no Brasil, por exemplo, para a área de inovação, de ciência e tecnologia, teve que contratar uma pessoa de fora. Ou os nossos cursos de farmácia são cursos de farmácia voltados não para a farmácia que trabalha em indústria. Temos que ter um ambiente regulatório melhor, né, que facilite vamos dizer assim, esse processo. Eu creio que tanto a Anvisa, o sistema CEP-CONEP, tem feito esforços nesse sentido, mas é possível avançar ainda mais. E usar de maneira mais eficiente o poder de indução do Estado. O SUS, só em compra centralizada, hoje, anda ao redor de 12 bilhões de reais. Né? Isso pode ser usado, e tem sido usado em algumas experiências que valem a pena. Né? Dos seis áreas do Brasil maior, a única que tem feito algum movimento efetivo é a área de saúde. Nós temos aí previstos, até 2017, cerca de 8,2 bilhões de reais, dinheiro da FINEP, dinheiro do BNDES, mesmo com a adrenalina do elevador, e dinheiro do Ministério da Saúde. Isso sendo colocado de maneira inteligente, pode fazer com que a gente tenha no Brasil, de maneira sustentável, por exemplo, uma plataforma de desenvolvimento, não só de cópia, mas de desenvolvimento de biosimilares que coloque o Brasil num outro patamar. Então, eu acredito que esse mecanismo de apostar nos institutos de ciência e tecnologia, aproximar de maneira transparente, com regras claras, indústria e institutos de ciência e tecnologia, pode ser, sem dúvida nenhuma, um caminho para que a gente saia dessa situação de ser excelentes analisadores de problemas e pouco práticos na hora de oferecer soluções e alternativas capazes de mudar de maneira mais rápida a situação de saúde da nossa população. Brito, e como avançar em relação ao ensino superior? Fazer com que a pesquisa produzida nas universidades, aí nos institutos de pesquisa, se aproxime mais com a prática aí que a gente tanto precisa? Veja, há muitas universidades no Brasil que têm uma intensidade apreciável de conexão com as empresas para desenvolvimento de pesquisas em conjunto.
elas podem fazer mais, eu não tenho dúvida sobre isso. Aí, usando a expressão que o Jarbas usou, elas fazem mais do que faziam hoje e esperamos que façam menos hoje do que farão amanhã. Mas, quando você pega, por exemplo, universidades como a USP, a Unicamp ou a Unesp, comparando com as universidades norte-americanas, que são aquelas que têm grande intensidade de interação com empresas, a Unicamp nos Estados Unidos seria a 11ª universidade que mais capta recurso de contrato com empresas para fazer pesquisa. A USP seria a 16ª. Então, eu acho que não é aí que está o problema da inovação no Brasil. Eu acho que o Brasil cria e criou, ao longo da história, muitos incentivos para a inovação. E inovação é uma coisa que, como se sabe, é um assunto muito mais da empresa do que da universidade e do instituto de pesquisa. Então, o Brasil criou muitos esquemas para a inovação. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil não diminuiu os enormes obstáculos que existem para que as empresas possam fazer inovação. Então, os obstáculos são, por exemplo, do tipo custo trabalhista. Na conferência da ANPEI, eu vi uma vez uma apresentação de um líder de uma empresa inovadora no Brasil, mostrando que seria mais barato ele abrir um centro de pesquisas na Califórnia do que em Curitiba, porque o custo do trabalho aqui torna, custo e a lei trabalhista, torna completamente inviável do ponto de vista econômico. Nós temos aqui no Brasil um sistema de complexidade tributária que onera as empresas para tudo, inclusive para a atividade de inovação. Nós temos uma situação largamente conhecida de insegurança jurídica, quer dizer, a dificuldade de quem tem os seus direitos violados conseguir obter justiça em tempo hábil, não é justiça em 10 anos, tá certo? Porque no mundo empresarial, aliás, no mundo social, todo mundo devia poder ter os seus 15 minutos com o juiz num prazo razoável, e não nos prazos que acontecem no Brasil. Então, esses obstáculos e alguns outros que tem, que na área de saúde até aparecem mais, eles acabam anulando o esforço que, sei lá, é como se o governo do Brasil tivesse duas mãos, a mão esquerda e a mão direita. A mão esquerda cria programa de incentivo, Profarma, BNDES, FINEP, FAPESP, estimula as universidades, fala para as empresas que é para ter mais inovação, etc. E a mão direita cria uma parede de obstáculos que são praticamente invencíveis. Enquanto o Brasil não resolver que quer ser mais eficiente e quer falar de aumentar a produtividade do país, diminuindo os obstáculos, eu acho que vai ser muito difícil a gente ter muito mais inovação no Brasil. Paulo, você, como pesquisador no Brasil e também lá fora, você enfrenta isso na pele, essa questão, especialmente da regulação e da demora para aprovação de pesquisas clínicas, né? O que isso acaba atravancando? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu acho que talvez essa seja uma das mesas mais importantes, porque inovação é o futuro. Na saúde, então, isso se torna ainda mais importante. É interessante, recentemente, eu recebi um vídeo do Dr. Gonzalo, no qual se fazia uma apresentação e chamou a atenção, realmente, que hoje, a cada ano que passa, nós nos aproximamos 9 meses da nossa morte. Porque a cada ano que passa, a expectativa de vida no mundo está subindo 3 meses. E está subindo 3 meses por inovações em diversas áreas. Claro que tem saneamento, tem educação, mas saúde também. Melhores diagnósticos, melhores tratamentos, melhor prevenção. A questão é como o Brasil colabora para esses 3 meses anuais. E, infelizmente, pouco. Se nós olharmos, infelizmente, é pouco. Eu não vou me ater muito à parte de inovação de atendimento, etc., porque eu acho que seria um pouquinho fora do que eu havia imaginado para essa mesa, mas eu acho que o Brasil pode fazer muito mais para colaborar em termos de, realmente, inovação tecnológica. Eu acho que, no Brasil, nós temos 2 problemas que são sérios e que precisam ser enfrentados. O primeiro dele é um pouco cultural. Se mencionou aqui várias vezes a dramática ascensão do Brasil em termos de publicação na área médica.
infelizmente, não houve uma correlação com o aumento do número de patentes. E existe algo cultural. O treinando brasileiro, o aluno brasileiro, não recebe dos seus mentores nenhuma indicação de que fazer patentes, de gerar patentes, é importante e é igualmente importante para o desenvolvimento de uma carreira acadêmica do que a produção científica. Então, muito do que a gente faz, que poderia gerar patente, não há uma preocupação de que isso aconteça. E o Brasil acaba tendo uma produção que é pífia pelo tamanho do país, pelo tamanho do investimento que é feito e pelo tamanho da nossa produção científica. Culturalmente também, agora vamos falar especificamente na área de ensaios clínicos, eu tenho um arrepio na espinha cada vez que alguém fala se nós vamos usar cobaias no nosso estudo, por exemplo, porque isso acaba tendo uma conotação pejorativa. A cobaia não dá consentimento, a cobaia não tem benefício quando participa de um experimento de laboratório, enquanto que um paciente que se dispõe a participar, não só ele está ajudando o próximo, participando da pesquisa, mas, normalmente, ele tem uma expectativa de benefício próprio e foi instruído sobre os riscos e benefícios. Então, ele não é uma cobaia, ele é um participante, ele é uma pessoa importante e está sendo valorizado. E, muitas vezes, na medicina, o estudo, o ensaio clínico é o melhor tratamento para uma doença que não tem um tratamento que seja efetivo. Por exemplo, o câncer. Para o câncer, hoje, infelizmente, nas melhores instituições, 40% dos pacientes vão morrer da doença. É uma enormidade, gente. Se nós olharmos o número total de mortes no Brasil, nós temos algumas centenas de milhares de mortes todos os anos por câncer. Então, precisamos inovar mais para evitar, tratar, curar, e só vamos conseguir fazer isso via ensaios clínicos. E aí entra o segundo problema que nós temos no Brasil, talvez influenciado pela parte cultural, a parte regulatória de ensaios clínicos no Brasil é algo muito difícil para o investigador dominar e navegar. Hoje nós temos tempos de aprovação ultrapassando, extrapolando 1 ano, enquanto que no mundo dito do primeiro mundo, isso não passa de 3 a 4 meses. Então, no momento que nós conseguimos abrir um ensaio clínico no Brasil, os estrangeiros já terminaram a inclusão dos pacientes no protocolo, o protocolo está fechando. Nós tivemos um estudo, recentemente, no qual nós tivemos 1 semana para incluir pacientes, porque todo mundo já tinha aberto o estudo 1 ano antes, haviam incluso os pacientes neste período, nós tivemos 1 semana no qual nós pudemos incluir pacientes. Era um estudo importante, uma droga nova para câncer de tireoide, onde há uma paucidade, uma ausência de tratamento, ou seja, aqueles pacientes não só queriam participar para participar do ensaio clínico, mas para ter acesso a uma medicação que não está disponível comercialmente, mesmo para aqueles que podem pagar. E isso é uma rotina do dia a dia. Nós temos tido agora um número relativamente grande de ensaios clínicos que são retirados das instituições antes deles iniciarem, porque o tempo regulatório se tornou tão longo que não é mais de interesse. E, infelizmente, nós dependemos largamente de ensaios clínicos trazidos pelas indústrias do exterior, porque, hoje em dia, o desenvolvimento é global, pelo número de pacientes, o custo, etc. E nós temos, no Brasil, uma série de instâncias que realmente acaba atrapalhando muito. Você tem 2 instâncias éticas, 3 instâncias regulatórias. Realmente, se isso não for endereçado, se não for melhorado, vai ser muito difícil. Nós temos, no Brasil, hoje, várias linhas de financiamento. Por exemplo, o ponto de corte para se conseguir um financiamento da FAPESP para um estudo de laboratório é melhor do que na NIH americana. Você tem mais chance de conseguir financiamento via FAPESP do que se você estivesse nos Estados Unidos e aplicasse para o NIH. Mas isso não, esse benefício que está sendo colocado não está revertendo no maior número de ensaios clínicos, principalmente com drogas nacionais, que pudessem levar o maior número de patentes e que pudesse ajudar o Brasil e os brasileiros de uma maneira mais eficiente. Eu acho que nós não devemos pensar no governo somente como indutor do crescimento. É importante que ele ajude, mas ele certamente não pode monopolizar a pesquisa, porque nenhum governo consegue fazer isso. Você precisa da iniciativa privada, você precisa de investigadores, e há que se dar liberdade para que os investigadores e a iniciativa privada consigam fazer esses ensaios clínicos. Então, como eu vejo nesse momento, com grande dificuldade, com esperança de que isso mude no curto prazo, porque, se não mudar, realmente nós não vamos conseguir dar o próximo passo, que é realmente competir no nível que um país como o Brasil, com a infraestrutura disponível, com os profissionais disponíveis, deveria estar competindo nesse momento. Obrigada.
Carlos, recentemente a BIMED fez um grande relatório aí, né, com a ajuda da Fundação Dom Cabral, focando nessa questão da inovação e os principais gargalos aí na opinião dos principais CEOs. Algum caminho foi apontado? Quais as soluções propostas? Tá. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite aqui. É bom citar que a BIMED defende um mercado que tem aproximadamente 15 mil produtos, com a característica de que tem um ciclo de inovação que é estimado, em média, por volta de 18 meses, 2 anos no máximo. A maioria das empresas são empresas de pequeno porte, então é dependente fundamentalmente da inovação. Então, você vê como esse tema é relevante para nós. É tão relevante, né, que, a partir, nós fizemos esse estudo com a Dom Cabral, mas também nós fizemos o nosso planejamento estratégico, sabendo da importância disso para os nossos associados, nós colocamos como nosso tagline acelerando a inovação no Brasil. Então, nós fizemos essa pesquisa com a Dom Cabral, ela mostrou muito a questão da falta de entrosamento entre as universidades, a indústria e o governo. É um tema que a gente vai voltar a discutir. E também, para até contribuir com esse painel, Cláudio, eu trouxe aqui alguns dados que eu acho interessante, que de alguns... se basear em estudos de empresas profissionais. A Boston Analytics, em 2010, ela chamava atenção para quais são os fatores críticos de sucesso de indústria de produtos para a saúde. Então, ela fala a oportunidade de mercado, o custo de produção e fontes de inovação. O Brasil, naquele momento, né, de 2010, como oportunidade de mercado, ele estava com crescimento que a Boston estimou em 6%, depois eu vou mostrar que não foi isso. Crescimento populacional e tudo que já foi falado aqui por todos, a mudança epidemiológica. Então, nós tínhamos esse potencial. O custo de produção, que é o segundo fator, que fala da importância da proximidade do mercado consumidor. O México estava bem posicionado, o Vietnã e Índia também bem posicionados, seja pelo fato de estar próximo dos Estados Unidos e os outros próximos do mercado asiático. E fontes de inovação, que era o terceiro ponto importante, que é a capacidade de desenvolver novas ideias, que é criar força de trabalho, ter mão de obra altamente qualificada e operação fabril que possa reduzir o tempo de resposta ao mercado. Nesses 5 anos, Cláudia, o que aconteceu? O Brasil cresceu 10%, não 6% previsto. Ou seja, nós tivemos um crescimento bom. Sabe o que aconteceu com a nossa produção local? Proporcionalmente, ela caiu. A nossa produção do local está estagnada em 1% ao longo desses últimos anos, comparado com o mundo. Sabendo que o Brasil é a 7ª economia do mundo, ou seja, tem um campo aí enorme para ser aproveitado. A exportação nossa está estagnada num patamar de 700 milhões de dólares, a gente não consegue sair dela, né? E, como eu falei, a produção local, proporcionalmente ao consumo do Brasil, caiu de 37% para 31% nesse último ano. Ou seja, o Brasil está patinando, não está conseguindo chegar. Ainda, como reforço de um estudo, eu peguei também da Bloomberg aqui, que ele estudou, aí vai ter um pouco diferente do que o Brito falou de manhã, mas acho que são fontes distintas. A Bloomberg, ela fez um estudo sobre P&D e mostrou assim, o nível de inovação de cada país. Tem uma série de critérios que são usados. O Brasil se classificou em 47º lugar como de inovação, muito aquém da sua capacidade, que já foi decantada e citada aqui, seja de economia, seja da produção universitária e seja da nossa capacidade. E teve um outro estudo, que aí sim foi voltado para a saúde, que a Bloomberg avalia os países mais eficientes em saúde. O Brasil aparece em 50º lugar, atrás da Argélia e Azerbaijão, né? E apesar de ter aumentado a longevidade, ele está caindo, ele estava antes no 48º. Ou seja, nós continuamos patinando nessa questão da inovação, temos aqui os recursos, porque todos nós falamos, e não chegamos lá. Agora, também foi falado muito aqui, eu acho interessante, nós temos que ter mostrar nossa capacidade até perante a comunidade internacional. O mercado de produtos para a saúde é um mercado global, nós nunca vamos fabricar assim, todos os produtos, mas nós temos que estar
inseridos nessa cadeia global. Então, nós temos que mostrar que a nossa capacidade de inovação mostrar positivamente perante a comunidade internacional. Está faltando alguns passos para isso. E mostrar que a nossa eficiência, nós temos que ter orgulho de falar que a gente faz coisa boa, que nós somos eficientes nisso. O nosso mercado, por si só, já é atraente para os investimentos. Então, é uma coisa importante. As políticas públicas têm que ser políticas de Estado. Então, a gente tem que garantir uma estabilidade e tudo. E, por último, eu diria assim, que nós também devemos combater o que... A gente tem que ter transparência nesse mercado, a gente tem que ter competitividade nesse mercado. Nós temos que combater os desvios éticos, não generalizá-los como a gente está generalizando. E tudo isso traz um custo para o mercado. E, como eu disse também no início, nós estamos muito preocupados em promovendo ações sobre a sustentabilidade do setor, que, sem dúvida, passa por ajudar a ser, como você colocou no seu painel, uma pátria inovadora. Então, temos ainda um longo caminho a ser percorrido. Obrigada. Oi, Jarbas. Agora, algumas pesquisas aí do setor apontam também que faltam, muitas vezes, assim, prioridades bem definidas em termos de política pública, assim, o que vamos investir em inovação? Elencar, e algumas pessoas também colocaram isso aqui nos painéis anteriores, elencar o que é prioridade para o país. O governo está pensando nisso? Existe os 5 pontos, ou, enfim, as 5 áreas que receberão investimentos e que mereçam ter incentivos, né? Olha, eu creio, Cláudia, que olhando o que está sendo feito, né? Porque, claro, quando a gente pensa, no geral, vamos dizer assim, na fotografia, a gente tem que olhar também o movimento, né? Ou seja, de olhar as coisas que têm dado certo e que, por isso, precisam ser estimuladas e coisas que precisam ser modificadas, né? Porque, senão, a gente também fica assim, num certo impressionismo, ou seja, tem pontos exagerados que terminam, eu acho que, tirando o conjunto da visão. Nós temos hoje uma rede que é menor do que a que deveria ser, por exemplo, de avaliação de tecnologia em saúde, mas que é qualificada ao ponto de fazer parte das principais redes mundiais e que projeta, né, quais são as tecnologias importantes para os próximos 15 anos. Temos cerca de 80 grupos no Brasil, precisaríamos ter muito mais pelo volume de coisa, mas seguramente que há apostas, por exemplo, a biotecnologia é uma que nós sabemos que, né, vamos dizer assim, é uma nova plataforma que nós não podemos perder essa aposta, em que o Brasil tem condições e tem um conjunto de investimentos públicos e privados importantes que fazem, vamos dizer assim, parte desse esforço. Por outro lado, talvez pelo viés assim, de um certo pessimismo de natureza, eu acho que os problemas simples acabaram no mundo ou estão prestes a acabar, né? Nós não temos mais panaceia que resolva tudo, né? Por exemplo, a Anvisa fez uma medida regulatória, está aqui o Renato, estava o Disseu, uma medida regulatória que melhora muito o ambiente para a questão dos ensaios clínicos. Nós estamos aí numa luta em relação ao sistema CEP-CONEP, porque não é uma visão do Ministério no Brasil. Não vamos discutir a origem disso, mas faz parte do Conselho Nacional de Saúde, mas nós achamos, e temos dito isso no debate, que é inaceitável você não ter no Brasil 5 ou 10 ou 15 CEPs que não conseguissem fazer análise sem precisar de dupla análise. Está entrando agora em processo de consulta pública, né? Nós esperamos que aí no segundo semestre, agosto, setembro, o Conselho Nacional de Saúde aprove. Sem isso, nós não vamos conseguir realmente tirar essas barreiras, que mesmo que aumente o incentivo, essas barreiras terminam sendo uma barreira quase que intransponível para assaltar. Mas não nos enganemos, ainda, mesmo assim, o número de ensaios clínicos que vão ter protocolo corretos, ajustados para serem aprovados, vão ser inferiores ao que a gente espera. 40% do que não é incorporado na Conitec não é por falta de orçamento. Claro que o orçamento é importante. Nenhum país do mundo decide incorporação de tecnologia sem ver quanto tem de saldo na conta do banco. 40% que é reprovado já de entrada, porque sequer preenche os requisitos iniciais, né? Nós incorporamos agora, a Conitec aprovou, a nova geração de medicamentos para hepatite C, 480 milhões de reais, pelo menos, em que aí mesmo os 52 milhões que tem seguro privado de saúde vão buscar no SUS, porque o seguro privado, com raríssimas exceções, não fazem
cofinanciamento de medicamentos, porque não são obrigados por lei, a não ser para o caso de câncer. Então, eu acredito, sim, que várias dessas questões que estão sendo aqui colocadas, eu acho que se constitui uma agenda que nós temos que construir vamos dizer assim, um consenso da comunidade científica, governo, para que a gente possa marchar e removê-las o mais rápido possível e o Brasil ocupar o lugar em que ele pode estar pela excelência que ele já tem hoje. Mas tem uma definição de metas? Assim, olha, já foram eleitas 5 metas, áreas a serem atacadas? Nós temos uma agenda, né? O Ministério da Saúde faz parte de um grupo, junto com outros ministérios que têm, vamos dizer assim, importância nesse tema, como o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dentro desse órgão se elegem as prioridades. Nós estamos trabalhando no final agora, vamos dizer assim, de um ciclo de planejamento, que foi de 2013 a 2017, que tem pouco mais de 8 bilhões, como eu falei, e nós esperamos que eles sejam poupados de qualquer ajuste, e agora começamos o processo do novo ciclo, né, olhando exatamente para os novos 5 anos, porque eu concordo que nós, vamos dizer, se nós não priorizarmos, olhando o que é mais estratégico, olhando o que, vamos dizer assim, aproveita melhor a capacidade já desenvolvida, a gente pode, efetivamente, atirar ermo e tentar ser autossuficiente e fazer tudo, e vamos perder, seguramente, aquelas oportunidades em que o Brasil já tem capacidade, que tem mercado, que tem indústria privada, que tem centro de pesquisa e que, com uma ação indutora mais inteligente do Estado, elas podem desenvolver mais rápido. Só um comentário. Primeiro, eu queria testemunhar o esforço que a Anvisa fez realmente para melhorar o sistema regulatório para pesquisa. Desde o tempo do Dr. Barbano, o Renato tem sido um grande incentivador, e todos os outros. O problema é que, mesmo nesta aprovação, que foi um grande passo, foi um grande avanço, ficou algo para trás, que é importantíssimo quando a gente fala de inovação. Ficou para trás a aprovação de estudos de fase 1, que é algo que nós não temos no Brasil, temos raríssimo, e ficou para trás drogas desenvolvidas pela indústria brasileira. Então, foi um grande avanço que foi feito pela Anvisa. A gente reconhece o esforço que a diretoria colegiada e os membros da agência fizeram, e realmente melhorou muito. Mas eu acho que o nosso papel é cobrar mais, cada vez mais, e acho que há um problema que ficou de fora desta nova regulamentação, que é justamente 2 dos mais importantes tipos de estudos que nós podemos ter. Fase 1, que é o primeiro passo do desenvolvimento de uma droga, e drogas nacionais. Se nós queremos estimular a indústria nacional, nós não podemos criar uma regra em que ela fique aquém do que é dado mesmo à participação de uma indústria estrangeira. Mas eu queria fazer um outro comentário. Com todo respeito ao Dr. Jarbas, eu me preocupa um pouco quando a gente mistura inovação com Conitec. Conitec é incorporação de novas tecnologias no Ministério. Nós sabemos das dificuldades, e eu acho que parte por uma discussão. Mas, quando a gente fala de inovação, nem tudo que for inovado será incorporado, nem tudo que é incorporado será inovação. E eu acho que a gente tem que focar como nós transformamos o nosso país, de um país que copia para um país que inventa e lidera. Porque é muito importante fazermos biosimilares e fazermos genéricos, mas vai ser mais importante ainda quando a medicação original for desenvolvida e produzida no Brasil. Brito, a gente... Pois não. Não, só sem discordar de maneira nenhuma, Paulo, para mostrar o seguinte: quando a gente discute a incorporação de uma tecnologia, também a gente aponta caminhos para onde vai a... Só dar um exemplo, né? Doença macular relacionada com a idade, como a gente está envelhecendo, todo mundo vai utilizar. Nós temos 2 medicamentos que são o mesmo, né? Já tem, inclusive, processo em outros países, porque a patente diz que são diferentes, mas, na verdade, são o mesmo. Se a gente aprova a incorporação do uso fora de rótulo, significa tratar a doença macular relacionada com a idade 10 vezes mais barato do que com outra. Então, eu só quis dar a questão da Conitec como exemplo, porque, se a gente não incorpora, isso também é uma barreira, ou seja, um sistema que diga não para toda a inovação. Qual seria o interesse da inovação, como no caso dos inibidores de protease, o setor privado não vai incorporar. Ou seja, se o SUS não incorpora 480, 600 milhões, provavelmente que quem está querendo investir nesse campo teria... É só nesse sentido, concordando inteiramente com você. Agora, Brito, a gente percebe que a produção científica brasileira é rica, abundante, mas assim, a produção de patentes ainda é muito pequena.
Então, tem essa questão da regulação, mas também tem um pouco a própria dinâmica ali do ensino superior, do que está sendo pesquisado. Olha, eu acho que tem em parte, mas eu acho que quando se faz essa comparação sobre produção científica e patentes, precisa tomar cuidado com o seguinte: em todo país que tem uma economia saudável, quem mais faz patentes são as empresas, não são as universidades. Não, a empresa sozinha, as patentes são dela, ela tem seus centros de pesquisa, em geral, a maior parte dos cientistas empregados, de novo, em qualquer país com economia saudável, trabalha para a empresa e não para a universidade. Nos Estados Unidos, 80% das pessoas que se dizem cientistas são empregados de empresas, não são professores de universidade. Na Coreia, no Japão, Canadá, um pouco menos, 70%. Na França, 65%. Então, quando se fala desse problema, que eu acho muito correto, que o Brasil cria poucas patentes, eu acho que precisa levar em conta que quem criaria essas patentes seriam as empresas no Brasil. E as empresas enfrentam aqueles obstáculos que eu estava falando antes. Em nenhum lugar, você veja, voltando ao caso dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, só menos do que 5% das patentes que são registradas todo ano vêm de universidade. 5%. Tá certo? Então, se a gente quer ter produção de patente, mas, na verdade, querer ter produção de patente não é um objetivo em si. O objetivo é ter inovação e ter impacto na economia e na sociedade. Para isso, precisa ter um sistema de propriedade intelectual. Se a gente quer que isso cresça, é preciso que cresça o número de cientistas, pesquisadores envolvidos em atividade de pesquisa e desenvolvimento, trabalhando dentro de empresas como empregados de empresas no Brasil. Não tem nenhum outro jeito de fazer, nenhum outro país do mundo fez isso, desse outro jeito, de que o professor da universidade publica o artigo, faz a patente e ainda diz para a empresa o que ela vai fazer. Não é assim que funciona, tá certo? Quem está em contato com o mercado, quem está entendendo de produção, de eficiência, etc., é a empresa, não é a universidade. Então, esse suposto descompasso é um descompasso, mas é um descompasso de dois atores, a universidade e as empresas. Está faltando mais parcerias? Sempre está faltando mais parceria. Todos os países do mundo, se for fazer esse debate nos Estados Unidos, nós fizemos isso na Califórnia outro dia, e as pessoas da indústria farmacêutica falaram: precisa ter mais oportunidade de parceria com as universidades. Até reclamaram lá com a Universidade da Califórnia, que demorava 9 meses para fazer um contrato de colaboração entre a universidade e a pesquisa. Parecia uma discussão feita aqui no Brasil, tá certo? Onde também reclamam disso. Mas o que falta mesmo, de verdade, quer dizer, a parceria não vai fazer a empresa ser mais inovadora. Primeiro, a empresa busca a inovação. Por causa disso, ela vai buscar a parceria. Então, a gente, às vezes, no Brasil, quer tratar o problema pelo lado contrário, sabe? A essência do problema é: a empresa precisa ter oportunidade para ser inovadora. Oportunidade no mercado e vontade no mercado para ser inovadora. Quando ela busca ser inovadora, naturalmente ela busca as parcerias, e as parcerias aumentarão. Não tem obstáculo nas principais universidades brasileiras sobre fazer parceria com as empresas. Mas eu volto ao meu ponto inicial, eu insisto nisso. Olha, o que limita a inovação no Brasil hoje são os obstáculos que impedem que as empresas possam se dedicar, como atividade economicamente viável, à inovação. Carlos. Eu gostaria de complementar também, o doutor Brito tocou aqui no início, além dessa mão de obra qualificada que a gente tem, pode aumentar, mas também reforçar a necessidade da gente melhorar os nossos custos aqui. Porque, para competir nesse mercado e para poder, inclusive, atrair, nós hoje somos um país muito caro. Isso não vale só para a saúde, né, Carla? Então, vale para todo o mercado como um todo, mas na saúde isso pesa muito. E eu também gostaria de dizer a importância, né, já que o doutor Jarbas tocou na Conitec, né, nós vemos com muito assim, otimismo aquele desenvolvimento que está se falando no horizonte tecnológico. Então, a Conitec está criando uma célula lá que
Não basta analisar o que nós temos hoje, mas tem que ter um contato, e aí nós nos colocamos à disposição para onde nós estamos indo, porque isso vai ajudar, de alguma forma, seja para trazer inovação e seja para a sustentabilidade do sistema, a gente poder trabalhar em conjunto e mostrar para onde que estamos caminhando e para onde devemos caminhar. Então, também queria citar mais esses 2 pontos, né? E dizer que a gente está trabalhando muito nessa questão da sustentabilidade, que traz, eu acho que, uma base econômica e sustentável aí para levar isso à frente. Uma outra questão que é sempre colocada, Brito, e queria que você conversasse um pouco sobre isso, é o impacto da pesquisa hoje brasileira na comunidade científica internacional, né? A gente também tem uma produção grande, mas o impacto ainda é pequeno, né? Como melhorar isso? É verdade. Aí, sim, é um desafio, talvez um dos principais desafios para a comunidade acadêmica de pesquisa no Brasil, quer dizer, criar ciência que faça mais impacto no mundo, tá certo? Aí eu acho que existe uma necessidade de as melhores universidades brasileiras serem mais exigentes nos seus estándares acadêmicos, quer dizer, exigirem mais do ponto de vista de resultado, não resultado quantitativo, porque tem sempre uma espécie de um orgulho nacional, que acho que é correto, de que a produção científica do Brasil cresceu muito. É bom isso aí. Ao mesmo tempo, a gente precisa, tendo a produção científica crescida, é preciso olhar também para a qualidade da produção científica. Quer dizer, todo indicador, quando você chega para uma comunidade qualquer, pode ser comunidade acadêmica, empresarial, governo, qualquer uma, você pega um indicador e fala, o benefício que você vai receber depende desse indicador, ele sempre dá um jeito de maximizar o indicador daí a alguns anos, sem atingir o objetivo que você queria no começo. Tá certo? Então, a pós-graduação no Brasil falou, vai ter mais dinheiro se publicar mais artigo, aumentou o número de artigos. Agora, a qualidade dos artigos seguiu isso? Não seguiu, e é um desafio enorme que requer mais estándares acadêmicos e melhor organização das nossas universidades. A maneira como as nossas universidades organizam a pesquisa acadêmica onera demais o tempo do pesquisador. Os pesquisadores aqui no Brasil já devem ter ouvido falar isso. Sempre reclamam que tem muita burocracia para fazer pesquisa, etc. A burocracia que tem aqui é igual a que tem nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Só que nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles têm um monte de funcionário, um escritório da universidade que esconde a burocracia do professor, e o professor pensa na ciência em vez de pensar na prestação de contas, no relatório, nos formulários, na importação de coisas, etc. Esse tipo de apoio falta demais aqui no Brasil ainda. Paulo. Eu ia concordar em grande parte com o que o Brito falou, e ia lembrar que aqueles que são médicos aqui provavelmente sabem do nome do Avery. O Avery foi um cientista no início do século XX do Instituto Rockefeller, e ele ficou, se não me lembro, 7 ou 11 anos sem publicar. Mas, quando ele publicou o trabalho dele, aquele trabalho deu origem a 3 prêmios Nobel. Então, a qualidade, às vezes, é mais importante que a quantidade. Só que é difícil você dizer para um reitor de uma universidade que ele vai ter que olhar a qualidade de alguns milhares ou para o professor. Exato. Então, tudo isso. Mas eu acho que, dito tudo isso, nós precisamos simplificar a vida do nosso pesquisador básico também. Embora as dificuldades existam em outros países, é difícil de importar matéria-prima. Se você precisar de um reagente no laboratório hoje para importar no Brasil, existe um emaranhado de regras, e não são todas do Ministério da Saúde, tem Ministério da Fazenda, tem problema de fronteiras, etc., Receita Federal, é um emaranhado. Nós vivemos num regime cartorial. Enquanto que nos Estados Unidos ele deixa você fazer, se você fizer alguma coisa errada, ele vai e te pune, aqui a gente tenta evitar ao máximo que alguma coisa errada seja feita, mas a gente complica. É complicado ser cientista no Brasil, não só na parte clínica, na parte básica também. E eu acho que parte de nós sermos uma pátria inovadora vai ser soltar devagarinho essas amarras. Nós vamos ter que aprender que a maior parte dos investigadores, dos cientistas, são pessoas bem intencionadas. Você pode dar um pouquinho de liberdade e depois pune se houver algum tipo de abuso, né?
Não, concordo, concordo inteiramente. Eu acredito que nós temos um desafio também, porque eu penso que nós temos algumas universidades de ponta que já fazem esse processo, que buscam esse processo, mas eu creio que a gente precisa generalizar com mais velocidade, vamos dizer assim, o que seria as excelentes práticas. Talvez isso desse mais objetividade no nosso debate de que medidas efetivamente podem impulsionar tanto a diminuição da burocracia, a experiência dos institutos de ciência e tecnologia, por exemplo, colocá-los em debate com as empresas, em que as empresas diziam que pergunta, né? O que é que eu preciso aperfeiçoar no marca-passo, o que é que eu preciso aperfeiçoar no monitor cardíaco, sei lá, qualquer... E o Instituto de Ciência e Tecnologia buscar responder essas questões, por exemplo, eu acho que são um bom exemplo. Primeiro, de uma indústria que precisa saber o que vai perguntar, ou seja, que não está preocupada só na cópia, mas está preocupada em desenvolver, e de institutos de alta qualidade que consigam ter o conhecimento voltado para resolver esses problemas. Eu acredito que há, sem dúvida nenhuma, já alguns exemplos no Brasil que poderiam ser mais generalizados com mais rapidez, de maneira que a gente crie esse ambiente menos burocrático, com menos barreira e mais impulsionador da inovação.